Instituto de Estudo de Gênero agradece a presença de vocês hoje para vir conversar com a professora Ildete sobre as mulheres na história dos indicadores e das estatísticas. Meu nome é Soraya, eu sou pós-doutoranda que trabalho no IEG e venho apresentar ela para vocês hoje. A Ildete Pereira de Mello, ela possui graduação na Faculdade de Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Paraíba, que foi o título de 1966. Tem curso... Sou geração 64, nem 68 eu sou. Tem curso de especialização em desenvolvimento econômico pela Université de Toulouse, na França. Mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1979 e doutorado em Economia da Indústria e da Tecnologia pela Federal do Rio em 1993. Desde 72 é professora da Universidade Federal Fluminense. Foi diretora financeira do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento entre 2004 e 2007. Foi cedida para a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República entre 2009 e 2010 e depois entre 2012 e 2014. E foi dirigente das associações acadêmicas, Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica e Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, nos anos 1990. Atualmente é vice-presidente na gestão 2016-17. Da onde? Da BET. Da BET. Da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. Foi até o ano passado. Tem experiência em pesquisa econômica, atuando em história econômica brasileira, história das mulheres e nos temas relacionados ao mercado de trabalho, relações de gênero e desenvolvimento econômico no Rio de Janeiro. Foi editora da revista Gênero do Programa de Estudos Pós-Graduados em Política Social da Universidade Federal Fluminense de 2004 a 2016. É uma ótima revista, a gente recomenda a todos aqui e tem algumas publicações muito importantes sobre essas temáticas. A partir de setembro de 2017, é do Conselho da Redação da revista da ABET. A professora Ildete, ela também é uma figura que participou, que vivenciou a história dos feminismos que a gente chama de segunda onda no Brasil, principalmente no Rio, e então ela, além da trajetória acadêmica, ela tem essa trajetória que cruza o olhar dela sobre essas questões que ela traz aqui pra gente. Muito obrigada pelo convite e tal, para discutir. Eu disse, aproveito também, a gente acabou de lançar um livro, sobre mulheres e poder, que também discute essas questões todas do feminismo. E como ontem foi um dia de alegria, então a gente está comemorando a passagem, a aprovação, pelo menos na Câmara Federal, na Câmara Argentina, da descriminalização do aborto. Quer dizer, aqui também as mulheres estão todas esperançosas que a audiência que vai haver no Supremo Tribunal Federal, da ação impetrada pela ANIS, mais o pessoal do PSOL, mais a Luciana do Ator, seja um passo adiante na nossa na luta que há mais de 40 anos há 4 décadas a gente leva no Rio de Janeiro. Desde que em janeiro de 1980 nós fomos retirar as mulheres da cadeia. Lá no Rio de Janeiro foi a primeira manifestação que aconteceu no Brasil pela descriminalização do aborto. A partir daí as coisas tomaram outro rumo, embora nós tenhamos sofrido muitas derrotas e perseguições nos últimos anos com um Congresso tão conservador. Provavelmente esse é o congresso mais conservador que a sociedade brasileira vive desde 1964. Pelo menos é esta avaliação que se está fazendo no Rio de Janeiro a respeito do perfil conservador do Congresso Nacional. Como esse ano é um ano de eleições, que a gente espera muito que aconteçam,
vamos pensar bastante em quem nós vamos mandar para Brasília, né? Então, essa discussão nossa hoje, quer dizer, é um pouco mostrar, quer dizer, você tem as nossas histórias, as histórias das lutas, as mulheres estão há 200 anos numa busca de construir a igualdade, quer dizer, é uma longa luta, uma luta que se arrasta, tomando como marco a publicação do livro da Mary, em 1792, como o primeiro passo para colocar a questão dos direitos da mulher. É um percurso imenso e que só no século XX, concretamente, direitos foram conquistados. Quer dizer, uma coisa é direitos, né? É a busca, a luta por direitos, que até agora, mais ou menos, foi essa trilha que nós perseguimos. No mundo e no Brasil. Quer dizer, no Brasil a gente tem menos sucesso, porque algumas portas, as portas do poder, no caso brasileiro, elas são portas extremamente fechadas, né? Então, a minha geração, e a daqui de vocês também já acostumaram a ouvir essa consigna, na lei e na vida, né? Porque a gente, a sociedade brasileira tem um velho hábito de bota na lei mas não coloca na vida das pessoas, né? No caso das mulheres, isso é bem frequente, mas também no caso da população negra também é. Quer dizer, não basta ter rasgado as leis escravocratas para que a vida tivesse seguido o rumo também da construção da igualdade. Então, na Constituinte de 85, essa era uma dos slogans que nós levantávamos nos corredores, que ia ter que a lei era na lei e na vida, porque o outro slogan era na lei ou na marra. Assim, como não era na marra que a gente ia mesmo fazer a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, nós avançamos, a Constituinte avançou, mas as leis, muitas vezes elas existem, mas elas não estão nas nossas vidas. Portanto, quer dizer, nós estamos nessa caminhada e, novamente, a partir desse novo milênio, as mulheres voltaram a um protagonismo grande no cenário mundial. E no Brasil também é a mesma coisa, quer dizer, há todo um ressurgimento. Quer dizer, em geral, o movimento trabalha muito com a ideia de ondas, né? A onda pelo direito, a primeira forma de se pronunciar na vida cidadã é obter o direito de votar e ser votada. Quer dizer, então, a luta que as mulheres desenvolvem ao longo de todo o século XIX, né? Então, os homens levaram um tempão para também conseguir o direito de voto, né? Sejamos bem claros, quer dizer, a década de 30 do século XIX é onde vai o movimento cartista, vai conseguir o direito de voto na ampliação do direito de voto para o sexo masculino europeu e alguns países. Essa também não foi uma questão que caiu do céu, foi também uma conquista, mas os varões conseguiram, as mulheres não, ficavam de fora e só, na realidade, é só no alboda do século XX é que essas questões vão ser, país a país, sendo conquistadas. Nós, apesar de termos conquistado em 34, a primeira vez que nós votamos é 33 e 34, para essas eleições, mas era um voto também qualificado, né? Porque ainda no Império, a Lei Saraiva já definiu que votar não era mais uma questão de ter dinheiro. No Império você votava quando você declarava uma renda. A renda era tão baixa, a declaração de renda para poder você requerer o direito de votar os homens, era que você tinha uma população de 10 milhões
1,5 milhão, 1.300.000 de eleitores. Quando a Lei Saraiva foi aprovada, em 1883, sabe qual foi o contingente? Caiu de 1.200.000.300.000 para 130 mil. Para você ver como o Brasil era analfabeto. Né? Os homens, porque as mulheres, essas nem se perguntava. E mesmo assim, quer dizer, na virada do censo de 1900, as mulheres são 80% analfabetas. E os homens, 70%. Quer dizer, eu faço um alarde danado dos que nós éramos analfabetos, 80%, mas os homens eram 70%. Então era uma diferença. Agora, um pequeno detalhe, aqui em 1900 tinha mais homem que mulher. Porque você tinha recebido uma massa de imigrantes, e a massa de imigrantes que veio no final do século XIX é uma massa de imigrantes masculina. Então, essa percentagem não era como hoje, que você tem 5 a 6 milhões de excedente de mulheres da população. E há uma grande discussão, não, as mulheres vivem mais, vocês vão ver aqui nos dados estatísticos, a gente vive mais pior. Né? Mas é um contingente de velhas. Né? O excedente feminino sou eu. Então, na faixa da Soraya é 1 a 1. 1 para 1. Então, todo mundo lá bateu. Eu ainda não vi as estatísticas, vamos ver com a questão da mortalidade, sobretudo da população negra masculina. Então, essa questão, como é que ela está posta agora? Mas eu também não acredito que essa diferença da faixa que vai de 20 a 40, até 40. Depois de 40, os homens começam a ficar no meio do caminho, tá? Então, quando vira 80, tem mais mulher e a velhice é cheia de confusão das mulheres, motora, visual, psíquicas. A velhice feminina é muito pior, porque eu trabalhei com os dados do censo de 2010, que é o último, lá para a Secretaria de Política para as Mulheres, a gente tentou ver. Então, é uma velhice que é delicada. Até porque homem não fica só. Quando você pega os arranjos familiares, unidomiciliares, o grosso são de domicílios unidomiciliares femininos. Os homens estão sempre acompanhados. Arranjam alguém para tomar conta deles. E a gente fica... Então isso, eu não sei até que ponto, falta pesquisa, tá? Falta muita pesquisa para a gente entender melhor essa questão dos cuidados, da velhice, do envelhecimento da população. Porque seguramente a população agora vive o processo de envelhecimento é uma realidade. Não é o absurdo que o governo alardeia, porque a questão que está por trás de todo essa holofote que está em cima dos velhos é por conta de um outro problema, que é o problema ligado à riqueza e monetário, que é a questão do que você vai montar fundos de previdência privados, que está no âmbito do bojo da economia monetária, é uma outra questão. Então você tem todo um desmonte da previdência pública e tal, a pretexto de que ela vai falir e tal, aquilo é conversa para boi dormir. Agora, como os homens do mercado dominam mídias e tem os holofotes em cima de si, então passa como se fosse um discurso verdadeiro, até porque ele é todo empolado, bonito, porque você consegue falar com um jargão economês que dificulta o entendimento para os leigos. Mas são outras questões que estão por trás da questão. Inclusive, a falência da Previdência nossa, mas o patrão não recolhe, a dívida do INSS é astronômica dos patrões, porque a conta da Previdência é uma conta tripartite, né?
empregado, patrão e o Estado. São as três patas. Então, essa é uma questão que a gente vai passar. Então, passando por ela para poder entrar, por que os indicadores? Por que você usa números? Né? Eu sou treinada, como eu sou economista e dou aula de economia brasileira, durante mais de 40 anos, vocês percebem que a gente acompanha, você tem várias formas de você abordar a realidade. Agora, para fazer política pública, atualmente você não se mexe, não se move em política pública se você não botar dados, e aí quando você tem que fazer ver qual é a necessidade, se cumpriu, tudo você esbarra numa construção de dados, como se os números fossem absolutamente fiéis à realidade. Os números são como a gente arranja eles. Né? Você pode provar que o diabo é um anjo angelical. Entendeu? Basta buscar a forma de como você monta. Por exemplo, dessa questão de indicadores, para dar uma ideia. Agora, a última coisa que a gente escreveu lá no Rio, agora em janeiro, eu e uma colega minha, essa professora Lucilene Morando, ela é macroeconomista. Quer dizer, eu não sou macroeconomista, eu trabalho com economia política e desenvolvimento econômico, né? E teorias de história, que é o que eu gosto. Macroeconomia seria a turma que busca trabalhar com a política econômica. Eu discuto política econômica, mas eu não vou atrás de construir os indicadores para saber de como você mover. Por exemplo, na macroeconomia, o chapéu vai do setor público ao setor privado. Então, os bancos, as indústrias, é um chapéu maior. Então, tem o principal indicador de economia é o produto interno bruto, é o PIB. Então, vocês veem os jornais, na hora que o PIB você calcula trimestralmente. O PIB vai sair amanhã, o IBGE enche de jornalista, porque todo mundo está aceso para saber o que foi que aconteceu com o PIB. Por que o PIB é tão importante? Por que esse indicador ele tem um significado? Ele indica o quê? Ele indica se a economia está crescendo ou não. Como é que o jogo econômico moveu-se? Nós somos uma sociedade de mercado. Quando você fala que nós somos uma sociedade de mercado, nós estamos falando o seguinte: tudo que é feito é para vender. Não, você fabrica esta bolsa, mas você fabrica, você adianta dinheiro ou capital. Para quê? Para comprar o fecho, para comprar o pano, para as máquinas, para costurar. Contrata os trabalhadores e as trabalhadoras, adianta capital, adianta dinheiro. Está vendo? Essa variável, isso aqui é uma variável de indicador. O que quer dizer? É um investimento. Caiu a taxa de investimento, o governo não investiu. O governo investe, mas os capitalistas é quem investe. Isso aqui não é a fábrica da Bolsa não é uma fábrica pública. A Petrobras é uma empresa pública, estatal. Só que, como ela foi para a Bolsa, o Estado brasileiro controla 51% do capital. Quer dizer, tem um controle acionário. Mas o resto está na Bolsa. Aí, o que acontece? O que aconteceu nesses últimos meses? Vocês todos viram a celeuma com relação ao preço do diesel, né? Dos transportes. A Petrobras não estava fazendo uma política como ela tem 49% das ações na Bolsa, ela precisa dar o quê? Lucro, pagar dividendo, juro, lucro para os acionistas. Mas a Petrobras é do Estado brasileiro. Isso aí começa um jogo pesado, né? Então, o senhor Pedro Parente caiu, mas hoje ele assumiu a BRF. Vocês estão todos bem servidos. Hoje ele está assumindo a presidência do controle da BRF, que está aqui nas bordas de vocês. É um complexo
de carne cuja o estado de Santa Catarina tem uma importância grande. Vamos ver o que vai acontecer. Então, sem discutir esse dado, só quero dizer o seguinte. Então, eu acho o PIB, o PIB é a medida, é o indicador que é mais sensível e ele é o termômetro que diz, os negócios vão bem, os negócios vão mal. Porque se os negócios não vêm, porque se eu adianto o dinheiro, faço a bolsa e eu não vendo, é prejuízo. Esse é o pequeno detalhe. E aí você vai ter uma diferença enorme entre PIB e outra coisa, um outro trabalho que nós, as mulheres, fazemos, que a sociedade ignora. Qual é o trabalho que a gente faz? Reproduzir a vida. A gente gesta, bota para fora, parto, e cuida das crianças, e dos velhos, dos doentes, dos enfermos. Então, todo esse trabalho, que é um outro trabalho, que é um trabalho, mas que reproduz a vida, o que acontece na sociedade? Ela não, e na economia, é completamente ignorada. Aqui é onde entrou os feminismos na briga, mas nós só vamos entrar nessa briga pesada agora no século XX. Embora, quando esses indicadores de PIB foram gestados, eles começaram a ser gestados na década de 20. A economia, como a vida no planeta, ela vai num processo. A tecnologia do século XIX não tem nada a ver com a tecnologia do século XXI. Eu que nasci na metade do século... na metade fazendo a barra, né? Porque eu tenho 75, eu nasci em 43, né? Então, eu estou na virada do século. Essa tecnologia do hoje já me incômoda. Eu preciso fazer um esforço enorme para não perder o bonde da história, né? Para botar o pé, pelo menos o pé na passagem dele e pegar um morcego. No Nordeste a gente chama pegar morcego, né? Se agarrar no caminhão. Morcego lá na Paraíba era no caminhão que você brincava. Menina não, menino fazia isso. Morcegava no caminhão. Então essa questão, ela implica num outro lado, que é o lado que nós temos que falar, que é a divisão sexual do trabalho. Trabalho não pago, trabalho reprodutivo, o trabalho invisível, que os feminismos do início do século XX, até os anos 70, 80, até 80 e tal, você dizia, é invisibilidade que encobre o trabalho das mulheres. Ninguém fala, não existe, como cuidar, é o cuidado da vida, né? O bem-estar de todos e todas. Só nós é que vamos abrir esta porta para fazer essa discussão a respeito da divisão sexual do trabalho. Embora as feministas dos anos 20, não as brasileiras, mas as canadenses, americanas, já tenham e inglesas se pronunciado a respeito de quando esses indicadores macroeconômicos, renda, produto, porque, olha, como indicador econômico, você tem, é como se você pensasse no corpo humano. Um braço é estoque, produto. Carro, avião, casa, que eu faço, construo, é a mercadoria. O outro braço é renda, é o braço monetário. Esse braço que é o braço delicado. Porque aqui está o quê? Aqui tem salário, tá? O salário de todo mundo é monetário. Mas tem outras coisas. Tem a renda do capital. A renda do capital é o quê? Lucro, juros, dividendos. Esse fluxo aqui é o fluxo que a gente chamaria líquido. Esse aqui é o fluxo estoque, esse aqui é o fluxo líquido. Tá? Qual é a dificuldade? Quando você constrói os indicadores para trabalho, a gente só consegue construí-los porque salário
eu consiga abrir as informações por sexo. Aí, quando pega um capital, não tem. Lucro. Qual é a percentagem de mulheres que recebem lucro? Dividendos, juros. Nem o dado do imposto de renda da pessoa física. Jurídica nem se fala, porque jurídica é uma discussão, é a empresa, das pessoas físicas. Agora é que tem só um pesquisador na Unicamp, chamado Fernando Lopes, Fernando Campos, que conseguiu o primeiro dado de imposto de renda da pessoa física aberto por sexo. Que nós estamos assim interessadíssimos, porque a pessoa física que paga não é o capital, é as pessoas físicas. Porque os juros e os dividendos por sexo, de quem é o proprietário, essa é uma... Então, por isso que essa medida que é tão importante do ponto de vista do capital, quer dizer, eu diria que é o principal indicador do capital, é saber se a previsão do PIB é crescer ou cair. Por que é tão importante para os negócios? Porque eu preciso tomar uma decisão, o dono do dinheiro, se eu vou ampliar ou não o meu negócio. Para eu ampliar o meu negócio, eu preciso ter uma expectativa de que eu vou vender tudo que eu produzi. Isso é interessante perceber, porque se vocês pensarem, quando a gente trabalha com a economia, que hoje é bastante discutida até nos meios sociais, tal da economia, a economia solidária. Né? É bom ser velha, porque a gente já fez uma opção de coisa. Né? Então, eu já fui até vice-presidente de uma ONG lá no Rio de Janeiro, chamada Enda Brasil. Era dinheiro de fora, né, das francesas, dava para a Associação Brasileira para a gente fazer microcrédito para mulher. Aí acabaram me seduzindo e eu me meti também nesse lugar. Aonde eram os microcréditos? Olha, nos lugares, na Maré, na favela da Maré, na favela de Rio das Pedras, que é por causa dela que a Marielle Franco provavelmente foi assassinada, por causa de problemas lá de terra, na favela de Rio das Pedras, que a gente criou os núcleos de mulheres, eram grupos solidários de mulheres, a gente dava um dinheiro para elas comprarem, por exemplo, máquina de overlock para fazer roupa, pipoqueira, para botar pipoca na rua. Todos os grupos fracassaram. Fracassaram assim. Reproduzia o que a gente emprestava, dava mais para frente. O único grupo que deu certo, qual foi? É interessante porque em geral as pessoas não falam o pulo da cobra, o pulo do sapo. Qual era? Foi uma mulher que pegou um dinheiro para comprar uma máquina de overlock, né, fazia shorts, e ela tinha uma cunhada que botava tudo na sacola e ia para as feiras vender. O que é que ela nos ensinou? Você tem que comercializar, tem que fazer o escoamento da produção. Então essa é a questão, por isso que a greve dos caminhoneiros foi uma interrupção do fluxo de mercadorias. De uma maneira geral, todos os governos que caíram de esquerda na América Latina começaram com greves no setor de transporte. Porque o setor de transporte consegue fazer um blackout, para tudo com relação à circulação das mercadorias e a realização do lucro, né? Desse outro braço, que é o braço líquido. Né? Então, quando você trabalha sempre com... Qual é os dados que a gente mostra para vocês, os indicadores que nós mostramos para vocês mais? É os indicadores do mercado de trabalho. Então, a gente diz, as mulheres são tantos por cento do mercado de trabalho, eu posso mostrar aqui mostrar a tabela,
tantos por cento do mercado de trabalho, mulher, tanto é homem, eu sei da idade, eu posso fazer os cruzamentos, os modelos estatísticos permitem que eu diga, eu quero cruzar a ocupação de mecânico pelo sexo, eu sei quantas mulheres, quantos homens têm, qual é a renda média deles, o rendimento deles, ou o salário, como vocês queiram, deles, a escolaridade, o lugar na família, se é filho, se é marido, se é esposa. Posso fazer esses cruzamentos. Eu tenho um indicador que me dá. Por isso que o indicador é importante, porque ele é uma ferramenta para você conhecer a realidade. Se você vai traçar política pública, você precisa saber quem é a quem você vai atender, foi atendido e poder mensurar os efeitos do gasto público. Ora, mas para trabalho eu consigo ter as informações, porque a economia não dá respostas, até agora, do outro trabalho que as mulheres fazem que não é para o mercado. Ele é para a satisfação da vida, mas não é para o mercado. Então, para isso é preciso que nós botamos a boca no trombone e fazemos dobrar os cânones da ciência para buscar uma explicação que diga por que por 200 anos que nós estamos lutando por igualdade, ela ainda é um sonho. Claro que muito diferente do que foi para minha trisavó. Mas ainda é um momento de sonho. Então, a metodologia para esse trabalho, ela não foi feita por mim, porque eu não sou matemática e nem trabalho com modelos de pesquisa operacional. Quem fez o modelo foi o meu marido, que era um bruto de um engenheiro, matemático, e especialista em pesquisa operacional. Então, em 2005, para você ter ideia de como o indicador é importante, em 2005 eu fiz um trabalho sobre a Brahma. Nós trabalhamos com o arquivo da Brahma de 1920 a 1935. A Brahma e a Antártica eram, agora ela é monopólio, a Ambev é monopólio, praticamente. Não, nem sei, eu acho que é um mercado meio complicado, mas durante todo o século XX, o mercado de cerveja no Brasil ele era um duopólio, que é o que a gente chama, duas empresas controlam o mercado nacional. Quer dizer, controla 60%, aí a gente já diz que controla, porque quem controla 60% do mercado de um produto, praticamente é monopólio. Porque monopólio seria, você tem todo o controle, ninguém tem a oferta inteira, né? Você tem, então, fatias da oferta. Era a Brahma e a Antártica, porque elas destruíram todas as cervejarias pequenininhas que existiam na virada do século XIX para o século XX. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina nem tanto, mas o Rio Grande do Sul tinha cervejaria sim, porque eu trabalhei com essa história. Então elas foram todas sendo dobradas pela força da concorrência da Antártica, que era paulista, e a Brahma era capitais alemães, mas no Rio de Janeiro. Então a gente trabalhou com os arquivos. Os arquivos da Brahma eram ótimos, porque eles tinham foto, a ficha, assinatura. Então dava para saber se os operários eram pretos, eram brancos, sabiam ler, escrever, porque assinava, tinha assinatura. Então a gente fizemos um trabalho lindo. O Rio de Janeiro não é São Paulo. Então, como modelo da economia brasileira, o modelo que vocês conhecem, leram nos livros, é o modelo do vencedor. No caso do Brasil, o vencedor do progresso e da industrialização é São Paulo. Então, o modelo que vocês conheceram do desenvolvimento brasileiro é o modelo paulista. Ele não é o modelo do Brasil inteiro. O Brasil é um país continental com diferenças, né,
Eu que sou nordestina, quer dizer, eu sou nordestina, aquele é do sul, mas a banda de cá, mas de qualquer maneira, pega os livros de história econômica, de sociologia, é um livro paulista. Florestan Fernandes é o papa da sociologia, mas ele é um paulista cristalizado. Então, as pessoas, a gente explica e a gente cria ciência porque a gente conhece. Ninguém fala do desconhecido, né, do diferente. Então, nem São Paulo, nem o Rio, por exemplo, o desenvolvimento do café do Rio não é igual ao desenvolvimento paulista, mas a gente só conhece o modelo paulista, porque o modelo paulista é que foi o vencedor. Bom, esse em suma, para dizer, o trabalho estava ótimo. A principal revista de economia do Brasil, na época, era a Revista Brasileira de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O artigo estava tão bom que nós mandamos para lá, né? Porque era uma novidade. Ele contradizia o modelo paulista, mostrando uma outra realidade. Os negros do Rio, da Brahma, eram alfabetizados. Quem era analfabeto eram os portugueses, tá? Mas quem tinha o maior salário dos operários eram os portugueses, porque eles eram os cocheiros da Brahma. Naquela época não tinha caminhão para distribuir a cerveja, o chopp. Os cocheiros tinham um poder de fogo do cão, porque eles faziam uma greve e o chopp estragava em poucas horas. Então a fábrica ficava enlouquecida, tinha que botar o chopp na rua. Então os porteiros, e eles eram analfabetos. Tudo dava errado, tudo não fechava na explicação que a sociologia e a economia dava para os anos 20, para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro era com São Paulo o epicentro da indústria nacional. Aí o editor da revista me ligou e disse: olha, Beto, o artigo é ótimo, mas ele precisa de um modelo econométrico. A gente faz um modelo econométrico que entra. Aí eu falei: putz, grilo, eu não sou econometrista, mas o meu marido era. Aí eu falei: faz o modelo econométrico para o artigo que você assina. Aí não precisa assinar, você assina porque eu não sei fazer, você vai ensinar. E aí a gente ele fez. Aí deste modelo econométrico para o artigo dos operários, saiu. Aí ele começou a pensar e ele disse assim: mas a gente pode fazer uma brincadeira com uma hipótese heróica e fazer um cálculo. Vamos fazer um PIB per capita feminino? Aí fez os cálculos. Mas ele morreu. E eu deixei guardado. Quando foi agora em dezembro, eu fui remexer nos arquivos dele, no computador, e achei o modelo. Aí eu disse: agora vamos publicar. Agora as coisas estão maduras, agora nós vamos publicar. Aí juntamos a história desse PIB feminino. Por quê? Por que não existe? Vocês podem pensar qual é a razão por que não existe um PIB per capita por sexo? É a única variável econômica que ninguém pensa, nunca pensou porque que não existe por sexo. Quando você fala PIB per capita, você diz assim: a população do país. Por que será? Eu até já dei a fala aqui, se vocês pensarem, por que a gente não tem... o PIB não é o somatório do estoque. A renda é o somatório dos rendimentos. Lembra? Eu falei salário, juro, lucro, dividendo. Por que não tem? Salário eu sei qual é o rendimento dos salários dos homens e das mulheres. As empresas declaram. O que não é declarado? É a renda do capital, do sexo. A gente não sabe. Na Bolsa de Valores, da distribuição de dividendos, esse dado ele vem camuflado. E a gente não consegue saber a riqueza das mulheres, se é que ela existe. Porque, aparentemente, as mulheres são bem mais pobres que os homens. Não é só na renda do trabalho, sobretudo na renda do capital. Tá?
Aí por isso que aqui é uma incógnita. O núcleo de mulheres do Brasil é o da PUC. É o que a Fanny Tabac fundou na PUC do Rio de Janeiro em 1983. Eu até andava eu era da UF, mas a gente tinha uma ponte enorme. A própria Maria Ângela Duran, que é uma das papisas da discussão da divisão sexual do trabalho e toda essa discussão lá espanhola, eu a conheci em 83 no Rio de Janeiro. Eu tenho um livro que ela fez para dar o curso da Fanny, para você ver como as coisas, porque ela é mais velha que eu, essa ainda está ativa e é mais velha que eu. Legal. Porque, então, quando começa, mas falava estudos da mulher, embora a discussão já estava lá pesada, outro trabalho não pago, ela já discutia o problema do tempo do trabalho, que nós vamos chamar do trabalho ligado à reprodução, porque aí os nomes é uma taxonomia diferente para o mesmo fenômeno. É o trabalho não pago, o trabalho reprodutivo, para poder você caracterizar o que é do mercado, o que é um trabalho direcionado à venda e o que nós fazemos que não é direcionado à venda. A gente não vende filho, né? Até vende. Mas isso é outra coisa. É diferente. Tem várias barrigadas de aluguel, uma opção de coisa, mas isso é novidade do século XXI. Não, do século XXI, do século XX também. Então é uma construção porque nós vamos estar preocupadas com essa questão do poder, né? Porque o poder é muito tenso. Falar da igualdade no mundo do trabalho é fácil. Falar do poder, uma mulher ocupar um espaço de poder, a gente desaloja um homem. Aqui é que reina a cisania. Porque, por exemplo, nós estamos pleiteando, porque ninguém explica o Brasil. Por que a gente tem uma representação política tão precária? Nós temos uma das piores posições do mundo no espaço político. É inacreditável, né? Porque se você tem 190 países no Concerto das Nações, o Brasil ocupa a 62ª posição. É a rabeira do mundo. 172 em 190. Na América Latina, nós estamos só atrás do Haiti. A gente perde para o Haiti. Então, o Haiti é ali, né? É aqui. Então, é inexplicável quando você olha essa assimetria que existe nos espaços de poder. Mas os espaços de poder eles são complicados. Nós estamos pleiteando uma forte representação feminina nas eleições de 18. Eu acho que toda mulher, todas as pessoas, a gente deve pensar muito sobre isso antes de eleger. Mas a gente, ao fazer isso, a gente desaloja um homem. E aí a discussão é um pouco diferente. Né? Alguém vai cair. Para uma entrar, um homem cai. Isso acontece em todos os espaços, no Supremo, nos tribunais, na presidência. A República Brasileira é de 1889. A gente elegeu a primeira mulher em 2010. A primeira ministra da República é de 1980, não, 87. Não, 87 não, no Figueiredo. 1978. Dona Esté Figueiredo, que é interessante porque ela foi a primeira reitora da América Latina, do Mackenzie. Da América Latina, a primeira reitora foi ela, em 68. Depois ela foi a primeira ministra da Educação
em 1978, no General Figueiredo. Depois disso, tivemos bem pouquinhas ministras no Fernando Henrique, no Itamar, Erondina, a Margarida, a Doroteia Werneck, repetiu-se. Vocês são incapazes de nominar quem foi. Quem mais colocou mulher foi o presidente Lula, que colocou uma percentagem de mais de 5% de mulheres nos 2 governos dele. E a Dilma, quando foi em 2010, a Dilma prometeu que teria 30% de mulheres. Eu estava na secretaria, eu quis fazer uma confusão. Vamos fazer isso, é uma coisa inaudita na história do Brasil. Mas as pessoas não colaram, não fizeram muita força. Ela não conseguiu, ela não botou 30% no primeiro mandato, mas botou perto. Botou tipo 28%, quase. Ficou bem lá, mas como eu gosto de... Essa coisa do indicador, eu sou economista, ele não deu 30%, só deu 27%. Falta. Está devendo. E aí depois foi tirando, na medida que a negociação apertou, as mulheres foram subindo, né? Porque é mais fácil, porque retira uma e bota um homem, porque eles são mais malignos. Né? Nós somos tidas como as malignas, mas eles são muito malignos. Só para dar um exemplo para vocês, eu sou economista, e lá eu sou do Centro da Mulher Brasileira dos anos 70. Nós organizamos um grupo no centro em 1978. Aí eu disse, olha, vamos fazer uma visita à Associação das Empregadas Domésticas do Rio, que era uma associação ligada à Igreja Católica. As empregadas domésticas, elas tiveram elas não eram reconhecidas como sindicato porque a categoria não era reconhecida como trabalhadora. Vocês sabem que as leis brasileiras foram montadas tirando o Getúlio, apesar de toda capa de protecionismo que ele vai ter em termos da classe trabalhadora, ele só legislou para a classe dos trabalhadores urbanos. O Getúlio não ousou se meter com 2 coisas, ele não teve coragem de se meter com os trabalhadores rurais. Não é que os trabalhadores rurais não fossem importantes, era a maior atividade do povo brasileiro na década de 30, era trabalhador rural. Ele não se meteu. Ele não se meteu por quê? Porque os donos do poder no Brasil são os fazendeiros, os oligarcas da terra. Né? Então ele não se meteu com eles. Ele só se meteu com os industriais e o comércio urbano. E assim mesmo ainda deu o charavari que deu o tempo inteiro, e nem com a empregada doméstica. As atas da comissão de consolidação das leis do trabalho, que é de 1942, tinha 2 advogadas, que eram funcionárias do Ministério do Trabalho e da Indústria e do Comércio. Uma era feminista, a Natécia da Silveira, que era gaúcha. Eu não consegui ainda botar a mão direito nas atas. Eu sei que elas existem, mas eles não deram ainda a gente sabe o nome delas. Mas, para saber exatamente, e o Susequinde, quando dá uma entrevista em 93 para o CPDOC, uma longa entrevista, ele nem fala na entrevista, eu quase fiquei louca da vida. Eu falei, como é que a Ângela não perguntou? Porque naquela época, a entrevista, quando foi dada em 93, a sensibilidade dos entrevistadores era tão baixa com relação às questões das mulheres, que nem elas que eram pesquisadoras de mão cheia sobre o mundo do trabalho. A Ângela de Castro Gomes, ainda vou cobrar isso dela quando eu me encontrar com ela. Ela é amigona minha, mas nunca mais eu vi. Depois que eu li, eu falei, cadê? Como é que deixou passar o Susequinde? Nem fala que tinha uma legislação para o trabalho da mulher que está na CLT. Porque a CLT de 43 é um pouquinho mais dura com a proteção à maternidade, que é uma discussão que já está posta desde 19, desde quando a OIT foi criada em 1919, que a Berta Lutz era da Comissão do Brasil, em Genebra. A gente não tem ideia, né? Mas o governo
brasileiro mandou Berta Lutz, uma advogada paulista, Olga Meira, como representante, como a banda feminina dele lá. Mas era para nada. Quer dizer, para nada não. As feministas até que passaram por lado de operária, mas conseguiram só uma coisa que é óbvia. Mulher fica grávida e as fábricas eram cheias de mulher. As fábricas que está na virada da revolução, da segunda revolução industrial. Que é preciso se dizer que esta fábrica que você conhece hoje é a fábrica fordista. Nessa nós estamos expulsas. Mas a outra fábrica, as manufaturas, era assim. E aí a gente deixou uma herança para os homens desgraçada. Qual foi? Baixo salário, no caso brasileiro. Encheram de mulher e de criança, o salário vai lá para baixo, e aí os homens nunca conseguiram recuperar o salário pleno da capacitação deles. Porque os homens resistiram ao assalariamento. Os homens tinham ofício. E quem tem ofício acha que pode ganhar o dinheiro sem... Não era despossuído. É a tal do despossuído do marxismo, tá? Então, para poder se assalariar, é preciso ser despossuído de tudo. Ou eu vendo minha força de trabalho, ou eu estou morto de fome. Então, as mulheres estavam. E as crianças encheram. Bom, mas você tem um problema, a mulher fica grávida e pare. E a mortalidade infantil era muito alta quando naquele momento, embora a Nestlé já existisse com leite artificial, a Nestlé tem mais de 200 anos, mas ela não era para o bico de todo mundo. Então, para os pobres, o peito era de graça. Então tinha que amamentar também. Então tinha essa questão da proteção do parto, do nascimento e do aleitamento. Tinha uma mortalidade muito alta. Estou falando da passagem do século XIX para o século XX, portanto eu estou falando a OIT é de 19. A OIT é criada no rastro da Revolução Russa, de 17. Rapidinho, o que foi que aconteceu? Os donos do capital, os governos, chamaram os operários para negociar. Para nós, só negociou isso. A licença, uma proteção à maternidade e uma proteção ao aleitamento. 4 semanas antes, não, 6 semanas antes, 6 semanas depois. Pouquinho, mas era o que eles queriam dar. E o que a luta de classe também definia. E a proibição do trabalho noturno, para poder guardar lugar para homem. Porque as feministas eram contra, mas trabalho noturno é depois de 10 horas da noite. Tá? Então, tem mulher que pode querer, então a gente era contra, mas perdeu. Então isso que a OIT regulamentou em 19, com o Brasil presente, o Brasil só assinou a convenção de uma proteção, de um guarda-chuva mínimo de proteção para as mulheres em 32. Quando os tenentes varreram a primeira república do pódio do governo. Então, quando os tenentes assumiram, que hoje os togados os advogados, os togados, mas eram os tenentes togados, os de hoje, é que isso aconteceu com as mulheres. E essa legislação vai culminar com a CLT em 43. Mas as empregadas domésticas ficaram de fora. Qual era o pretexto? Preconceito. Mas eles dizem assim, não, as empregadas domésticas são pagas com rendas pessoais. É aquela história, né? Renda pessoal. Ela está na minha casa, é minha renda, não é um negócio. Então, não pode ter, não tem direito. Os funcionários públicos é outra questão. Os funcionários públicos tinham uma legislação já de 37 diferente, especial. Então essa coisa de ter 2 previdências, que agora que os homens querem unificar, né? Acabar, vai ser uma só, porque você vai piorar, porque os funcionários públicos brasileiros
de uma certa maneira, foram privilegiados. Previdência, gente, os funcionários do Ministério da Fazenda têm do Império. Aí fica posando de vestal para o resto. No Império, os da Fazenda só, que era um tiquinho de gente lá no Rio de Janeiro, tinha Previdência. E aí eles vêm organizando, e em 1937 o Getúlio dá uma Previdência separada. Então, e aí ficou fora as domésticas, os rurais, o grosso dos trabalhadores brasileiros, e os conta própria. O povo que vivia na rua, que esse é o mercado de trabalho brasileiro. Nós temos 40% do mercado de trabalho brasileiro fora, tá vendo? Eu estou usando um indicador, 40% do mercado de trabalho brasileiro, no momento, não está fora do chapéu previdenciário. Porque não tem, porque é conta própria. É preciso que ele vire contribuinte. O Lula inventou o MEI para poder ampliar a contribuição, mas isso não cobre, ainda é 40% que é fora. Então a Previdência já é um chapéu qualificado para o mundo do mercado do trabalho. Que é uma discussão pesada, porque até posso dizer para vocês porque é que tem a diferença. Não fomos nós, as feministas, que brigamos pela diferença. Agora eu faço uma questão danada dela. Mas foi os milicos que deram para a gente. Isso é uma outra história com a Constituição de 67, com a ortogada. Porque no caso brasileiro a gente tem várias constituições que foram ortogadas e não foram votadas pelo povo. Né? A de 37, a de 67, acoplada com o AI-5. Então a gente só votou na de 34, 33, 34, na de 45, 46 e na cidadã, na de 88. Então a história do Brasil é uma história extremamente autoritária. Então, aí quando eu voltando para as empregadas domésticas, aí nós fomos, o Centro da Mulher Brasileira, um bando de advogada, comunista, socióloga, um turmão, reunião com a diretoria do Sindicato das Domésticas, 1978. Aí eu abro a reunião e digo assim, o nome da presidenta chamava-se Maria da Paz. Maria da Paz, nós somos do Centro da Mulher Brasileira, a gente somos professoras e tal, papapá, mas a gente veio aqui que a gente quer fazer um trabalho conjunto com vocês. Como é que a gente pode trabalhar junto? Tava Jaqueline Pitangui, Comba, Branca Moreira Alves, era a plateia que estava, Leila Bastos, era quem estava comigo, eu era uma das pessoas. Aí ela olha assim e diz assim, a gente queria muito que vocês do Centro da Mulher Brasileira nos ajudassem a tornar o trabalho que a gente faz importante. Porque empregada doméstica é a escala mais baixa dos trabalhos do mundo do trabalho pago. Então a gente queria, como é que a gente torna isso? Diz que isso é importante. E eu olhei, o chão subiu dos meus pés. Falei, mas é por causa disso que a gente está aqui, o Centro da Mulher Brasileira também está organizado. Nós, a classe média, e a média alta, escolarizada, com diploma superior, também temos esse mesmo problema. O que a gente faz não vale nada. O trabalho das mulheres é invisível, só que ela é cristalizada na empregada doméstica. E ela fez esse discurso. Bom, eu te juro, eu fiquei desarmada. Olhei uma para a outra, acho que era advogada, não é, mas para mim foi assim uma ducha fria. Disse, o que eu vou dizer? Tudo bem. Ela, na época, em 78, quer dizer, essas coisas eram tão delicadas que ela ainda disse assim, mas porque a gente tem casa e comida. Então, a questão do salário, por causa da história de trabalhar com a economia, eu já sabia que o pior salário que existe na sociedade brasileira é de empregada doméstica. Todo mundo acha que empregada doméstica ganha muito atualmente, né? É o pior, tá, gente? Quando eu abro os dados, se eu mostrar para vocês, o rendimento mais baixo da escala de salário da população trabalhadora, dos trabalhadores e trabalhadoras,
é de empregada doméstica. Ele cresceu, mas é porque os salários brasileiros estão achatados há muito tempo. Quando eu, em 90, quando eu trabalho com PNAD, desde a PNAD da década de 80, de 85. Portanto, esses dados de empregada doméstica está publicado até na Estudos Feministas, é um artigo de 98, com essa pesquisa do IPEA, que a gente trabalha de 85 até 98, o artigo foi publicado, acho que é 98, já estava pronto, nós rodamos os microdados da PNAD para poder trabalhar as ocupações. As domésticas eram pior, quem é que mais tinha crescido rendimentos no Brasil na década de 90? A situação era tão grave da economia que era ambulante e doméstica. E ainda quando você bota no bojo da distribuição dos salários, dos rendimentos, vocês estão percebendo, eu estou falando uma coisa, eu estou trocando sempre rendimento por salário. É que salário tem uma conotação, pela sociologia e na economia, mais restrita. Então o rendimento é um chapéu mais amplo, né? Porque pega as diversas formas. Salário é a venda da força de trabalho. O rendimento, quer dizer, o ambulante que é proprietário do tabuleiro e compra as mercadorias, ele não é assalariado. Ele é o dono É diferente, tá? Então, por isso que a gente chama muito rendimento, porque abarca os rendimentos do trabalho. Mas ele envolve uma parte que no caso dele, ele não sabe separar o que é rendimento e o que é lucro. Que ele precisa, no caso, ele tenha um tabuleiro, ele paga, não sei, se paga pedágio para botar o tabuleiro na esquina. Você sabe que ele chama que aquilo ali ele é o dono da loja. Os caras chamam loja. O lugar que ele está trabalhando ao relento, no sol e na chuva, mas aquilo ali é o ponto dele. Então, mas como é que ele consegue, também é outro que provoca. Então, é diferente. Por isso que a gente faz um guarda-chuva maior. No caso, esse rendimento, porque ele é o lugar da mulher. Então, ele mantém o estigma do trabalho servil que as mulheres prestam o tempo todo. E as domésticas são a maior profissão das mulheres brasileiras até agora. Quer dizer, agora, nesse momento, eu ainda não sei, porque se a crise já rodou com muita comerciária, mas até 2013, em todos os censos do Brasil, de 1872, que é o primeiro, e todos os do século XX, até 2013, as empregadas domésticas era a maior profissão das mulheres brasileiras. A partir de 2013, elas começam a ser substituídas por comerciárias e por administração pública somada educação pública e saúde pública. Então, essas duas passaram e doméstica ficou em terceiro. Mas assim, na casa de 6 milhões e 700 mil, entendeu? Doméstica é para as mulheres o que a construção civil é para os homens. Tá? São dois setores, um setor puramente feminino e a construção civil um setor puramente masculino, também de baixos salários, ambos com cerca de 6 milhões. Mas as domésticas já chegaram em 2008 a ser quase 7 milhões de domésticas declaradas nos dados da PNAD. E se você fizer a conta com as diaristas, eu diria que você tem, das famílias brasileiras, nós somos 64 milhões de famílias declaradas, o que o censo mostra, um indicador, tá vendo? Só 20 milhões de residências, provavelmente, que tem doméstica. Como a diarista, eu agora não consigo saber quantas casas ela atende na semana, isso a pesquisa ainda é incompleta sobre essa questão. Eu só sei que agora, então, o IBGE mudou de novo a sistemática. Ela pergunta quantas horas por semana você trabalha.
Então, se você trabalha até 39 horas, é uma, e acima de 39 essa é outra categoria. Aí nós estamos intuindo que quem está até 39 seria as diaristas. E acima de 39 horas por semana seriam a antiga mensalista. Né? Então, toda essa característica das domésticas ser uma profissão mais feminina, não era bem assim. Os homens já chegaram a ser 20%, do censo de 20, os homens eram 20% das domésticas do Brasil, no censo de 1920. Então você percebe que dependendo de como a sociedade está, como são os arranjos econômicos e como a produção material dos bens está definida na sociedade, define o emprego. E nós, as mulheres, a revolução metal-mecânica e a fordista da década de 20, ela vai expulsar as mulheres do censo. Em 20 e em 40 tem censo. Aí vai ter em 40, 50, 60, 70. É interessantíssimo. Quando eu pego 40, até 40 você tem um Brasil agrário, completamente agrário. A partir de 40 você tem o arranco do processo de industrialização do Brasil. Por substituição de importação, é outro processo industrial. As mulheres vão saindo da indústria, porque a metalmecânica e a automobilística que vai chegar, fez isso, tchac, com as mulheres. Assim como a Revolução ponto 4, que chegou, vocês que estão jovens vão se enfrentar, né, com essa novidade, também vai nos alijar. Quer dizer, essa é o que está todo mundo esperando, porque as mulheres não são engenheiras, as mulheres não fazem as profissões de tecnologia, nós continuamos escolhendo aquelas profissões que nós conhecemos. Nós fomos treinadas e socializadas para cuidar. Então, como é para cuidar, você escolhe professora, enfermeira, serviço social, as profissões que estão ligadas aos cuidados das pessoas. E esses tipos de ocupação, chamando de profissão, mas é ocupação, vai ter dificuldade na ponto 4, na Revolução ponto 4, que está assim, a robotização do tecido industrial. Tá? Então você vai precisar tomar decisões, então vai ter uma readaptação. Claro que tudo isso vai acontecer e as mudanças vão se incrementando. A metalmecânica é interessantíssimo. As mulheres em 40 tem uma percentagem, aí em 50, a gente cai de 20% da TEA para 13% em 1950. É impressionante. Eu discutindo até com a minha vizinha, que é a Conceição Tavares, falei, mas olha os dados, Conceição. Ela falou, mas aí é a metalmecânica. Vamos lá, vê como onde é que está transporte, ferro, a aciaria. Não tem mulher. Você entrava em Volta Redonda, quando a gente visitava, em toda a aciaria não tinha uma mulher, tinha mulher no escritório, aquele pinguinho de mulher, não na linha de produção. E por exemplo, eu fui na Volks nos anos 50, 60, não tinha uma mulher, era cheia de homem na linha de produção, mas nenhuma mulher. Quer dizer, isso se repete, provavelmente vai se repetir de imediato. Agora eu não sei como o futuro a Deus pertence, né? Então, isso eu já falei, é o problema da renda per capita. Quer dizer, o indicador, o salário médio das mulheres é 30% superior. Esperem e pensem bem. Quando eu comecei a estudar essas questões, em 70, nós ganhávamos 56% do que os homens ganhavam. A gente avançou, mas só que a passo de carga. A gente anda tão devagarzinho, de 56% a gente já tem 70%. E, pelo visto, a igualdade não chega nem para os netos de vocês. Portanto, essa igualdade do salário, quer dizer, o PIB vai reproduzir isso. Porque o PIB, embora seja estoque, o PIB é igual à renda nacional. Tá? O estoque tem que ser igual ao fluxo monetário
que engendra fabricar automóvel, fabricar carro, isso, tá? Então essas duas questões, vamos mostrar como é que a gente chegou lá. Então, se o PIB é a principal medida da economia, mais importante, então urge fazer o PIB per capita feminino. Vamos lá ver o que é. Por que o PIB per capita é global? Única mensuração que é global, que nos desfavorece, porque esconde a desigualdade na hora que você bota um chapéu grande. Então, a hipótese aqui é que entra o problema. Como eu não tenho a distribuição do capital por sexo, eu só sei global, eu só sei a distribuição por sexo das rendas do trabalho. Então, aqui é um nó gordo. Por isso que ela é uma hipótese heróica. Então, aí eu vou partir do pressuposto que os rendimentos se distribuem pelo sexo da mesma forma que os salários. Quer dizer, aquela história, hipótese aceite é o que é possível, né? Para a gente ter alguma ideia. E aí, e os dados que eu preciso do IBGE, quais os indicadores que eu preciso? Eu preciso da massa salarial, da população, dos homens e das mulheres, da população por sexo, eu sei quanto é do sexo feminino e masculino, e da participação da população na PEA. A PEA é a população economicamente ativa. A população economicamente ativa são as pessoas que estão trabalhando, as ocupadas, e quem está procurando emprego. Dona de casa é inativa. Tá? Antes a gente chamava PIA, população inativa. Era tão desmoralizante que agora, nos últimos 5 anos, as estatísticas, os órgãos de estatística trocaram. Agora não é mais população PIA, população inativa. É a população não ocupada. Douraram-se a pílula, mas é o mesmo problema, né? Dona de casa não é contabilizada para esta discussão, para a PEA. Então, não é trabalho. Por que não é trabalho? Porque não é vendido, cara. Ninguém vende amor. Vende. Quem vende, conta. Quando um homem ou uma mulher usa um prostituto ou uma prostituta, paga. Então, isto é contabilizado. Agora, se casar com ele, botar ele dentro de casa, mesmo que continue dando a mesada, não entra mais. Porque tem um exemplo ótimo de um economista famosão, todo mundo estudou por ele, quer dizer, pelo menos a população mais velha, Paul Samuelson. Acho que é o livro mais vendido de economia, de introdução à economia. Aí ele dá esse exemplo. Ele virou feminista depois de velho. E ele dava esse exemplo, que é muito interessante. Se o homem se casar com uma prostituta, que ele apaixonou-se, e continua pagando para ela a mesma coisa pelos serviços sexuais dela, mas casada e ela morando com ele, agora não entra mais na contabilidade nacional. Por quê? O PIB é um indicador importante, por que ele é importante? Ele é importante porque os negócios, a decisão se eu vou investir ou não, está presa à ideia que vai ter crescimento. O capitalista precisa acreditar que vai crescer, para poder ele fabricar a bolsa e botar a bolsa no mercado. Por isso que é importante. Por isso que esse indicador é quentíssimo. O PIB vai cair. Por exemplo, a semana passada eu dei entrevista para a televisão por causa do PIB, porque o PIB caiu trimestral, né? Aí a menina, professora, a senhora dá uma entrevistazinha para explicar por que vai cair? Por que caiu? Falei, tá bom. Aí ela falou, o que significa 0,8% no trimestre? Eu falei, é o fundo do poço. O que você quer? Nem 1%, ela falou. Aí eu expliquei um pouquinho, depois ela disse, não, olha, o fundo do poço é maravilhoso. Vai ficar isso, o fundo do poço. Por quê? Porque um crescimento que é menos de 1% significa que eu não vou apostar nada no mercado, porque o mercado não vai comprar nada. Vai comprar do jeito que está comprando. Por isso que esse dado é um dado determinante para os negócios, tá?
E todo mundo espera, ansioso, ao trimestre rodar para saber quanto foi que o PIB, o crescimento do produto interno bruto. Da renda nacional ninguém está preocupado, né? Porque melhor não saber quanto é que o juro deu. Melhor não saber que a Petrobras estava dando lucros extraordinários, bonificação para os seus diretores maravilhosas e para os acionistas dele, né? Então a Petrobras, e esse negócio da Bolsa é engraçadíssimo. A greve despencou 40 e tantos por cento o preço das ações da Petrobras. A ação é uma gangorra. Hoje está aqui, está lá embaixo, amanhã está lá em cima, lá embaixo, dependendo do humor que os negócios tomaram, entendeu? Então quem tem ação, relaxe e goze. Deixe lá, ó. A ação não é... Especular com ações é preciso ser muito bom. Muito bom ou ter muita sorte, né? Como as cartas, né? As cartas da sorte. Então a população por sexo, essa população que está procurando emprego, hoje essa questão do passado, a questão de procurar emprego era muito restrita. Você só admitia que a pessoa estava procurando emprego se você dissesse que você tinha procurado emprego na última semana. Se você tivesse dito que na última semana você não tinha procurado emprego, você passava por uma outra categoria. Desocupado, fora da PEA. Aí ia para aquela população inativa, que cobre aposentados, dona de casa e estudantes. Estudantes era essa população que era inativa. Aí agora você não chama mais inativa, a população não ativa. É uma firula para não ferir suscetibilidades. E o PIB, e aqui nós trabalhamos com o PIB em dólar. Até nós agora vamos fazer outra série, mas isso tem um TD que está nas páginas da Faculdade de Economia. Aí o PIB per capita, pode passar, por favor? Aí, bom, só para mostrar para vocês. O que todo mundo ensinou para nós? Que é a educação bruta do prêmio. Né? A educação dá um prêmio para a população, que é a melhor renda. E é mesmo. Mas não dá igualdade para a gente. A educação melhora a nossa renda, mas não é a igualdade. Ela continua, a educação não se transfigurou na população feminina numa igualdade salarial. Quer dizer, e quanto maior for sua educação, maior é a brecha entre os rendimentos dos homens e das mulheres. Quer dizer, no patamar mais baixo, a igualdade é mais firme, porque na desgraça todo mundo... Não tem mais fundo do poço. Você já está no fundo do poço, então para quê? Então, lá, tudo bem. Aí você vai subindo e a distância... Esse indicador é dado como? A gente pega os anos de escolaridade e a população. Quantos anos de escolaridade e a população por sexo. Aí você percebe que o rendimento hora de um homem com curso superior e de uma mulher com curso superior é diferente. Se a mulher for negra ou branca, também é diferente. Se o homem é branco ou negro, também é diferente. Então tem uma escala que... A escala de sexo e de raça é uma escala que bota... Embora a escala de raça siga a escala de sexo, mas em graus diferenciados, tá? Aí o PIB. O que aconteceu com as mulheres no Brasil? As mulheres no Brasil, em 91, viraram a página da educação. Pela primeira vez na história do Brasil, no censo de 91, que vai ficar claro que a gente tem mais escolaridade que eles. Mas eu faço uma alarde que não tem tamanho. Eu e nós todas, né? Não, nós somos mais escolarizadas que vocês. E daí? Um ano. Mas ganhamos. Para quem começou por baixo, passar a perna no outro foi uma vitória, né? Uma vitória sem política pública. Porque se existe uma coisa que o Brasil nunca fez, foi política educacional para o povo brasileiro, tá? Isso a história do Brasil é uma história que a elite não se preocupou nunca com isso. Isso
Isso foi uma questão que as pessoas construíram. Né? Então, a história da educação é uma história bonita, porque é uma história, foi uma vitória construída por nós próprias. Claro que teve algumas coisas que aconteceram no meio do caminho. A lei de diretriz e base, apesar de ser muito criticada por muitos setores da esquerda e tal, mas a lei de diretriz e base de 1961, ela vai permitir uma coisa muito importante para as mulheres, que é fazer com que, como você só podia entrar na universidade até 61, se você tivesse o científico, o clássico, então você afunilava que os cursos normais, de contabilidade, de secretariado, não permitia que você fizesse vestibular. A lei de diretriz e base permitiu. Isso fez com que as universidades enchessem de mulher, porque as professoras foram maciçamente tentar as universidades. Isso faz uma diferença enorme. É tanto que quando você pega o censo de 60 e o censo de 70, ele já reflete essa mudança. Quero avisar para a plateia que eu não fiz curso normal, eu fiz científico. E eu estava no ensino médio quando a lei de diretriz e base foi aprovada, eu já estava lá. Eu me vanglorio porque minha turma do colégio, eu sou do colégio de Freira, de Campina Grande. Outro dia eu fiquei tão impressionada, me lembrando, eu estudava no colégio de Freira aristocrático, lá de Campina Grande. Embora eu não fosse de classe média, tá? Mas eu estava num colégio aristocrático. Eu não tenho, em Campina Grande, em 1960, uma mãe de uma menina do colégio que trabalhasse fora de casa. Eu me dei conta, eu falei, que não tem uma. Eu não conhecia uma mulher que trabalhasse fora de casa. Das mães das minhas colegas. E era a nata do local. Campina Grande era uma cidade de 250 mil habitantes em 1960. Portanto, não era uma cidadezinha tão pequenininha. Se vocês pensarem quanto é que Florianópolis tinha de pessoas em 1960, vai no censo para ver. Provavelmente estava por aí, pertinho daí. Então, a educação, então quando a gente começou a trabalhar, a gente trabalhou com o censo, com as informações de 91, porque as informações de 91 são as que mostram a virada. Quer dizer, aqui a educação ganhou. E a educação permite ter um prêmio, cair a desigualdade. A desigualdade, quer dizer, a educação está intimamente, a questão da desigualdade está intimamente ligada ao processo educacional. E aí nós chegamos o PIB per capita masculino e feminino. Eu sei qual é a população, né? A população masculina e feminina eu sei. Então dava para. Essa é uma variável que a gente já sabia. Tinha que calcular o rendimento, aqui é rendimento do trabalho, mas tudo bem, ele foi generalizado. O que é que ele aqui mostra a variação? Mostra que o PIB per capita feminino é esse aqui, o valor em dólar, né? Aqui a variação dele. Essa variação é muito doida, em termos de taxas ou no porque ela está dependendo, como está em dólar, e aqui você tem a variância do dólar muito e altera. Agora nós vamos passar a série inteira, só que nós vamos fazer ano a ano por moeda. O problema é que aqui em 91 você não tem a moeda. As moedas brasileiras também estão presas às questões da hiperinflação. Então, em 91 não era real. O real só vai entrar em 94, entendeu? Então, você vai ter sempre... Por isso que a gente preferiu o dólar quando fez a primeira vez, porque você tem embora dê aquela variação, porque o dólar é uma cotação internacional, então é a moeda que exprime o meio de pagamento, meio de valor do mundo inteiro. Quer dizer, isso é o poder americano. Quer dizer, quem imprime a moeda tem poder, essa babajada que o governo anda vendendo, da PEC do teto, aquilo é uma imoralidade, aquilo é outra questão que está posta. Porque o governo imprime. Se eu imprimo, se eu tenho a máquina que eu rodo, o que os americanos têm?
a máquina que roda a moeda do mundo. Tá? O dólar é o meio de pagamento do mundo, meio de compra, reserva de valor. A moeda tem vários sentidos, entendeu? E o dólar é a moeda na qual os negócios do mundo se expressam. Não é em Wuhan, pelo menos ainda. Tá? Era em ouro. E o dólar era lastreado em ouro. Não vou entrar nessa discussão, era lastreado em ouro. Até 71. Aí foi que o Nixon fez, não é mais. Tirou, aí deu algumas confusões, porque a gente pode explicar porque foi que o desenvolvimento nosso tem um movimento que está ligado à política americana e à questão da hegemonia americana e à mudança dos anos 70 para os anos 80, com a virada americana para o Oriente, para a Ásia. E o abandono e a crise da hiperinflação que vai acometer as sociedades latino-americanas. Vai acometer as sociedades latino-americanas e, ao mesmo tempo, vai desmilitarizá-la. Vai vir hiperinflação, todo mundo aceita o governo, desmilitariza os governos, acaba as ditaduras, faz uma democracia fantasiada. Diferente que é o que a gente vive hoje. Né? Então, e o PIB masculino. Então, vocês percebem aqui, qual é o indicador importante aqui? É a relação. Toda vez que você fala em relação à economia, é uma divisão, tá? Só para você saber que é um numerador e que é um denominador. O PIB per capita feminino dividido pelo PIB per capita masculino. Esse valor aqui é dividido por esse. Aí o que mostra aqui? Mostra que em 91, no ano da virada das mulheres, o PIB per capita feminino era 27% do PIB masculino. Então, aquela variável, o indicador global da família capitalista é diferente. Ela não ganha a mesma coisa que ele. Aqui tem estudante de história. Estuda os inventários. Porque a única forma da gente pegar a riqueza, a distribuição da riqueza no século XIX é via os inventários. Vai lá ver como é que mulher fica. Vamos pegar o século XX. Qual é a briga que teve aqui e ali em Chapecó? Em cima da... A gente falou da BRF, né? Hoje, para o Pedro Parente, eu tomou conta, mas a BRF, uma parte dela é o quê? A Dona Sadia, do Fontana, né? Quem já não leu o livro Como se fritar uma Josefina? Vocês nunca ouviram falar dessa disputa? Tem algumas disputas patrimoniais brasileiras famosíssimas. Uma é a da filha do Fontana, que é este livro, que ela conta como os irmãos dela lhe passam a perna. A outra disputa pesadíssima é com a fortuna dos Matarazos, da Maria Pia Matarazzo. A gente gosta de estudar pobre, né? Mas estuda as ricas também, porque as ricas também, ó, leva na cabeça. Aqui a história da Sadia, o livro se chama Como Fritar uma Josefina, porque a Josefina era salsicha, né? É bem interessante, ela desanca os irmãos, viu? E a Maria Pia Matarazzo, ela até ganha a briga, mas ela ganha uma briga tão feia, que eu acho que aquela coisa, brigaram tanto que se esfacelaram, que ficaram só os pedaços no chão, os Matarazzo, porque a fortuna como a felicidade é mobile. Sou rica hoje, sou pobre amanhã, eu sou pobre hoje, sou pobre. Mas como a gente também é mobile, a gente morre, né? Então, essa contabilidade eu preferia ser. É melhor ser rica agora, né? Se for para ser, né? Então a gente tem 27%. Aí olha como a educação dá uns prêmios. Dá prêmio e, ao mesmo tempo, também as mulheres foram em maior massa para o mercado de trabalho. O que é que vocês interpretam aqui? Quem está vendo? Então, se você pega o indicador para você interpretar, você tem o PIB per capita, a relação do PIB per capita feminino. As mulheres ganhavam 27% do que ganhava um homem, em termos de renda
abstrata, né? Então, qual é a leitura que vocês fazem daqui? Então, em 2000, foi 9 anos depois, porque o Collor não fez a contagem da população em setembro de 90. Por isso que o PIB é de 91. Porque o plano Collor, ele bagunçou de tal forma as contas nacionais que não teve censo. Aí, em 2000, teve. Então, em 2000, passou a 42,2. De 27 para 42, o que é que vocês intuem? Plano real? Hã? Plano real? Não, não é plano real. Ali é a relação, é um indicador, é a relação da renda feminina vis-à-vis a renda masculina. Nós ganhávamos 27 do que ganhava um homem. E em 2000, a gente passou a ganhar 42%, 42,2%, do que ganhava um homem. Foi o que aconteceu? Cresceu. Aumentou quase, vamos dizer, 13 pontos percentuais. É bastante, razoável. E em 2005, 5 anos depois, aí já nós mudamos. Agora nós estamos fazendo a série toda, ano a ano. E não é muito, é só para fazer firula. Porque as relações no mundo econômico se movem devagar. Tá? A estrutura produtiva, ela não desmonta, a não ser que jogasse uma bomba atômica na sociedade, que aí desmonta tudo, não sei o que vai acontecer. Senão, as coisas são muito mais lentas do que a gente imagina. Mas nós vamos fazer ano a ano, porque as pessoas ficam mais confortáveis quando vê a variância ano a ano. Passou para 54. Nós passávamos em 2005 a ganhar 54% do que ganhavam os homens. Qual é a leitura? A economia está bombando, a educação cresceu, tem aumentado, e as mulheres têm conseguido ampliar os seus rendimentos. Porque como isso aqui está lastreado na renda do trabalho, essa é a leitura que você dá. Então, melhorou a posição das mulheres. Elas estão aumentando a igualdade. Em 2010, caiu. Aqui tem a crise de 2009, 2008, 2009. Aí você tem uma turbulência no PIB, né? Então, e aí agora, em 2015, 5 anos depois, aqui não pega a crise completamente, porque a crise pesada nossa não é em 2015. A desaceleração da economia brasileira, desde a de 2012, que ela tem se processado, não só da economia brasileira, da economia toda da América Latina, tem desacelerado, mas a nossa particularmente, isso aqui ainda não estava completamente definido. Quer dizer, a queda maior do PIB vai ser para 2016, 2017 e aí agora 2018. Então, são os 3 últimos anos. Em 2015, a Dilma, o bem ou mal, ainda se sustentou. Né? Embora ela tivesse feito o segundo mandato da Dilma, que foi que deu problema. No primeiro, na realidade, ela não conseguiria nunca ter a performance dos governos Lula, mas por conta de outra questão, por conta do comércio exterior. Quer dizer, os ventos que sopraram nos governos do Lula foram completamente diferentes do ponto de vista da macroeconomia do que aconteceu com a Dilma. A Dilma pegou o mundo desacelerando por causa de quê? Por causa da China. Porque a China desacelerou. Quem crescia 9% ao ano, passou a crescer 7%. E uma coisa... Bom, está gravando, não tem problema. Estatística chinesa? Não sei. Eles dão uma estatística, você acredita se quiser. Porque a estatística deles acho que a estatística deles é uma segredo de Estado. Então, é o que tem lá. Como você não anda, você não consegue nem dominar o mandarim, as línguas de lá, então
tem que aguentar o que ele está dizendo. Não sabemos, as estatísticas chinesas são complicadas, mas é o que eles dizem, e como eles são uma pujança mesmo, tem alguma coisa acontecendo lá, e está acontecendo mesmo. Então eles desaceleraram. Mas se vocês pensarem, o Brasil é engraçado. O Brasil cresceu como a China na década de 70. Ninguém fala, né? A gente tem um complexo de vira-lata tão grande que não pensa, mas a gente crescia 7 a 9% na década de 70. Claro que apropriada de forma completamente diferente, até porque eu nem conheço a China, não sei bem, mas aqui também 1 bilhão e 300 mil pessoas é um negócio complicado. Então nós passamos de 91 a 2015, nós ampliamos a fatia nossa na riqueza nacional. Mas a gente não ganha nem 60% da riqueza nacional. Quer dizer, a gente está em 57%. Então, a educação é um prêmio, mas é insuficiente para definir a igualdade. Tem que ter luta política. Para que você estabeleça relações equânimes na sociedade. Não, é porque eu vou mostrar, quer dizer, como é a ascensão, porque os economistas gostam de olhar tendências, de procurar logo ver a tendência. Então a curva mostra a tendência, subiu, quer dizer, o que é que essa curva está dizendo? Que entre 91 e 2005, você tem um ascenso enorme da amplidão da fatia feminina, né? Do prêmio da escolaridade. Entre 2005 e 2010, que são anos que tem uma variância por causa da crise de 2008, só para dar uma ideia para vocês, em 2008, as empregadas domésticas bombaram, elas, desde 2003, que o emprego doméstico começou a cair. Quer dizer, pega a variação dele, ele era a maior ocupação das mulheres brasileiras, mas a variação dele era uma variação para baixo. Significava que ele estava sendo substituído. Quando foi em 2009, a crise foi em 2008, né? 2009, o que é que aconteceu? O emprego doméstico cresceu 500 mil ocupações entre setembro, que a PNAD vai a campo, essa é a PNAD anual, tá? Eu não mostrei para vocês ainda tem uma outra confusão com a PNAD contínua, que é a que está agora em curso. Essa PNAD anual, ela vai até 2015, ela acabou. A série não existe mais. Um absurdo isso que fizeram. Como é que você tem uma série que vem desde 67, acaba em 2015 e agora é uma outra pesquisa chamada PNAD contínua. Já mataram a outra série, então agora tem que trabalhar com a outra, mas a outra tem uns problemas. Então, o que aconteceu aqui? Portanto, essa lenta é uma baixa queda que vocês percebem, não percebe só naquele 51%, lembra que dali? Que é isso aqui, tá? Que é o final do governo, e aqui já é uma mudança no panorama do comércio internacional, né? Que a Dilma já vai pegar outros tempos e outros ventos. Embora, no caso nosso das mulheres, nós vamos ter um ganho de escolaridade no período que vai de 2015 na crise. Porque duas coisas são interessantes. As mulheres têm a maior taxa de desemprego da economia, em todos os tempos. Na bonança, na crise, as mulheres aceitam qualquer trabalho, aceitam condições mais precárias do que os homens. Então, e a taxa de desemprego das mulheres é a mais alta que a dos homens sempre, em toda a história do mundo do trabalho. Porque é muito mais fácil desempregar uma mulher do que desempregar um homem. Porque na sociedade ainda está presente a ideia de que o homem é provedor da família. E as mulheres não. Porque como nós, o que é que a gente fez na vida? Nós conciliamos o tempo inteiro o trabalho com a maternidade.
quando você olha a ciência brasileira, que é uma das pernas que eu trabalhei muito, a ciência você... Primeiro que a ciência é branca e masculina, europeia. Então você não olha... quando você encontra uma pessoa que conhece uma cientista brasileira e fala da Madame Curie, você tenha certeza que você está junto com uma pessoa que é bem formada. Porque eu faço discurso quando eu vou fazer chapa de radiografia. Você sabe quem inventou a radiografia? Nunca encontrei um técnico de radiografia que soubesse que tinha sido uma mulher. Imagina, e a mais famosa cientista mulher do mundo é a Madame Curie. Brasileira, primeiro que nós somos tão desconhecidas que eu dei aula a minha vida inteira de economia brasileira na UF, de 73 até agora, até o governo Dilma, quando eu fui para Brasília de novo. Longa estrada, né? Toda vez eu fazia uma brincadeira com os meninos, que eu sou feminista desde os anos 70, assim, quantas mulheres, vamos ver aqui quem sabe quantas mulheres tem na história do Brasil. Nunca passou de... As cabeças coroadas, e uns que eram mais amigas, aí as cabeças coroadas. Isabel, Leopoldina, quem inventou a Leopoldina foram as feministas, tá? Fomos nós que inventamos Leopoldina. Porque nunca ninguém tinha dito que Leopoldina foi quem assinou a Carta de Independência. Porque ela presidiu o Conselho de Ministros, porque Dom Pedro estava em São Paulo. Então quem presidiu o Conselho de Ministros foi Leopoldina. E quem já negou a carta para o Dom João, em São Paulo, em Lisboa, foi assinada por ela, regente. Aí nós inventamos Leopoldina. Aí agora a Leopoldina virou trem. Não, ela já era trem. Ela já era trem, mas ela virou uma estrela de... Leopoldina é Isabel, a Anita Garibaldi. A Anita Garibaldi, a gaúcha catarinense. A catarinense, essa era muito conhecida por causa da novela, de uma minissérie que houve. Então eles sabiam dizer. Joana Angélica, os mais sabidos, e acabou. Entendeu? Não, cientista entrou? Nenhuma. Então, nos espaços de poder, a ciência é um espaço de poder pesado. Então, essa desconstrução, quando você pega o CNPq, as bolsas PQ, a carreira dos homens é completamente... Eu gerenciei o programa Mulher e Ciência da ESPM. Por exemplo, durante o período que eu fiquei lá, que foi tanto no segundo Lula quanto no primeiro Dilma. Então, nós tínhamos uma parceria enorme para buscar essas questões. No programa Mulher e Ciência, a bolsa mais valiosa do Brasil é a PQ1. Aí as carreiras de homem e mulher é impressionante. Sou eu que defendi tese de doutorado beirando os 50. Porque não podia ir para São Paulo fazer um doutorado, porque tinha 3 filhos pequenos. Com esta bruta retaguarda em casa, sogra e uma empregada que estava comigo desde que eu voltei da França. Bruta retaguarda e um marido feminista, pintado de feminista, né? Mas euzinha, mesmo nem pensei em ir, porque tinha que dormir 2 dias em São Paulo para poder fazer o curso durante os créditos, né? Então, não, quando criou o doutorado no Rio, eu fiz no Rio de Janeiro, primeira turma de doutorado da UFRJ, da economia. Tudo bem. E olha que eu estava fazendo doutorado na França em 68. Eu não voltei porque eu perdi o passaporte. Aí eu me meti em política, perdi o passaporte, e aí só pude tirar passaporte quando a anistia veio, porque eu não me atrevia a ir no DOPS para pegar passaporte. Quando a anistia veio, aí tudo bem. Mas assim mesmo eu não tinha mais interesse, eu não voltei lá. Eu esperei criar no Rio. Aí eu defendi tese em 90. Então eu já estava virando o Cabo da Boa Esperança. Como todas as outras mulheres. Porque quando eu pego o PQ, a carreira feminina é completamente diferente da dos homens. Os homens fazem uma carreira rapidíssima e as mulheres fazem uma carreira a partir dos 50 anos. Então, as bolsas
A Bolsa PQ1, ela é um retrato fidelíssimo dessas dificuldades, porque das dificuldades nossas de ir para os espaços que são espaços de poder. Porque quando você olha, as bolsas dizem assim, as bolsas do CNPq é 50%, 50%. PIBIC, PIBIC, nós somos maioria desde a década de 90. Eu trabalhei com toda a série do CNPq, de 90 até 2013. PIBIC nós ganhamos disparado, porque na universidade nós temos um desempenho melhor do que o nas graduações, melhor do que o dos meninos. Então, no Samaçandi. Aí você mistura as duas e as bolsas de PIBIC, elas são bem mais numerosas. Então faz aquele montante. O CNPq chegou a dar 100 mil bolsas. Metade era PIBIC. Então tá bom. Mas não é que não seja importante, mas é que é diferente. Entendeu? Há uma diferença enorme. Então os homens, aos 40 anos, por exemplo, aos 40 anos, em 2014, nas bolsas PQ1 do CNPq, você tinha 283 homens que estavam fazendo 40 anos e já era PQ1. Mulher. Fevereiro de 2014. 23 mulheres. 283 homens. Era 283 ou 286. 23 mulheres. No outro dia, o pessoal do CNPq me ligou. E o Décio, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, quem caiu? Eu já sabia, quem caiu? E caiu sim. Eu falei, quem? E qual foi o comitê que se reuniu ontem? E o Décio estava um comitê se reunindo e uma das mulheres, que era PQ1, foi rebaixada. Aí eu falei, dá o nome que eu vou ligar, ver se ela teve filho. Porque essa é uma outra questão delicada, que é a conciliação das crianças com o trabalho. Por exemplo, depois eu entrevistei todas as 22 PQs casada. Acho que das 22, não tinha nem 5 que eram casadas. Filho, uma. Então, essa conciliação, então você percebe que a vida, a questão do trabalho reprodutivo, é uma questão extremamente pesada e as mulheres não conseguem dividir esse trabalho. Porque nós conseguimos fazer o que eles fazem. Eles não conseguem fazer o que a gente faz. Quer dizer, claro que eu não quero que eles façam criança nem dê à luz. Né? Porque esse poder, pelo menos, a gente precisa segurar. Mas os outros, eles podem perfeitamente dividir, mas nem isso fazem, porque as mulheres que têm filho até 14 anos, e o mercado de trabalho faz perfeitamente a cisania. O salário é mais baixo, desemprega mais. Quer dizer, quando você abre o mercado de trabalho, os indicadores do mercado de trabalho, tomando as mulheres que têm filho até 14 anos, são completamente diferentes. Aí tem pesquisa tem pencas de pesquisa a respeito dessas questões, mas nós sabemos perfeitamente aonde é que o calcanhar aperta.